Olá, estamos de volta. Dessa vez, um pouco filosofando. Há alguns dias atrás, eu vi uma postagem que me chamou a atenção e eu fui atrás daquela ideia. É sobre o paradoxo da escolha. Essa é uma teoria criada por um psicólogo dos Estados Unidos, Barry Schwartz, e ela explora os efeitos do excesso de opções nas decisões de compra. Inicialmente, ele fala sobre as decisões de compra, sobre aquilo que você encontra no mercado. E ele diz que a abundância de escolhas deixa os consumidores sobrecarregados, confusos e até paralisados. Só que eu quis ir um pouco além e refletir. Eu ouvi o TED Talk dele, eu li algumas coisas e achei riquíssimo, incrível, com muita coisa para pensar. Então, o que eu quero dividir com vocês é uma parte do que eu pensei. Ele fala que poder escolher nos dá uma coisa preciosíssima, valiosíssima, que é a liberdade. E que o pressuposto era de que quanto mais liberdade a gente tem, mais satisfação a gente teria. E ao pensar a respeito, ao pesquisar, investigar, ele chegou à conclusão de que não é bem assim. Um pouco mais de opção do que nenhuma opção, de fato, nos brinda, com a liberdade e a satisfação. Mas opções demais geram exatamente o oposto, insatisfação. E ele dá um exemplo que eu acho que fica muito claro. Nesse TED Talk, ele fala que ele gosta muito de usar jeans, calça jeans. E ele já é um senhorzinho lá pelos 60 e muitos, 70. E ele antigamente tinha um modelo de calça jeans masculina. Era aquele que ele usava, que era desconfortável e feio, mas era a única opção. À medida que você ia usando e lavando, ele ia ficando bom, confortável. Continuava feio, mas ficava confortável, ficava mais macio, te dava um pouco mais de liberdade de movimentos, ficava melhor. E ele estava com os jeans muito surrados e foi comprar outro. E ele chegou na loja e falou que queria uma calça jeans. E o cara perguntou para ele, o vendedor perguntou para ele se ele queria de um jeans mais macio, de um jeans amaciado, de um jeans lavado, de um jeans com stretch, se ele queria uma calça justa, apertada ou larga, se ele queria uma calça de boca pequena ou grande. E ele falou que ele teve tantas opções que a resposta dele foi: eu quero aquela que eu comprava quando eu não tinha opção. E o vendedor, que é um jovem, não conhece esse modelo de calça. E aí ele fala que passou mais de 1 hora experimentando calça jeans. Levou a que ele achou que mais fosse agradar. E o que ele percebeu é que aquela não era ruim, mas que ele sempre pensava que se talvez ele tivesse escolhido outra ou outras, ele ficasse mais satisfeito. E aí ele teorizou, ele falou que teorizou a própria insatisfação, mas ele teorizou exatamente isso. Quando você faz uma escolha, você escolhe uma coisa e abre mão de outras. Quando você, então, abriu mão de outras, e essas outras são possíveis, são reais, você cria uma insatisfação, porque você sempre pode pensar que aquelas que você não escolheu poderiam ser melhores.
Quando você tem muitas opções, você aumenta muito a sua expectativa. E o segredo de você ser feliz, de você estar satisfeito, é não ter expectativas. Ele fala, inclusive, que antigamente, quando você tinha menos opção, você podia ser surpreendido com uma coisa melhor do que você esperava. Hoje, dificilmente você vai ser surpreendido com uma coisa melhor do que você esperava, porque você tem muita expectativa de satisfação, já que você tem muitas opções. E um outro dado muito interessante que ele levantou é que quando você só tinha uma opção para a calça jeans, se ela fosse ruim, o culpado pela sua insatisfação era o fabricante da calça jeans, porque ele fabrica aquela calça jeans que não é agradável. Hoje, se você ficar insatisfeito com a sua calça jeans, o responsável pela sua insatisfação é você mesmo, porque você poderia ter feito uma escolha melhor. Saindo da calça jeans e chegando onde eu originalmente quis chegar, o que nós temos pensado, o que nós temos discutido entre nós profissionais, nos congressos, nas conversas, nas trocas, é que os jovens de hoje não sabem escolher. Eles ficam sobrecarregados, confusos, paralisados, porque têm opção demais e porque têm expectativas muito elevadas de que qualquer escolha, de que toda escolha os coloque no topo da satisfação. Mas toda escolha implica em abrir mão de outras coisas. Então, é sempre possível pensar, se eu não tivesse feito medicina, talvez se eu tivesse feito informática, eu trabalharia menos, eu ganharia mais, eu poderia trabalhar de qualquer lugar que eu tivesse, eu poderia morar em qualquer lugar, eu estaria mais feliz. Se eu não tivesse feito informática, se eu tivesse feito medicina, eu teria muito mais trabalho, eu não precisaria nem procurar, porque tem trabalho para médico em qualquer lugar que ele esteja, eu ganharia bem, eu poderia limitar o meu horário de trabalho, eu estaria muito melhor. Nada do que você escolheu corresponde à satisfação que você esperava, corresponde, atende à sua expectativa. E isso tem paralisado os jovens. Nós somos muito críticos, nós adultos temos sido muito críticos com eles, dizendo que eles são uma geração do nem, e talvez uma parte disso venha desse excesso de escolhas. Quando nós orientamos pais de crianças, nós dizemos: olha, você não deve tolher a capacidade de escolha do seu filho, mas você também não deve oferecer opção demais que ele não consiga gerenciar. Então, se você quer criar uma criança, né, que seja no futuro um pré-adolescente, um adolescente autônomo, ela pode começar aprendendo a escolher a roupa que ela vai vestir, mas não ponha o guarda-roupa todo à disposição. Ponha 2, no máximo 3 opções. Porque se você colocar muitas, você vai gerar confusão, sobrecarga e talvez paralisia. Não é? A gente já falou aqui que às vezes está um calor danado, a criança quer vestir uma roupa de inverno, às vezes está frio, a criança quer vestir uma roupa de verão, e que você tem que ajudá-la a gerenciar. Então, dar algumas opções. Você veste essa roupa e a gente leva essa que, para o caso de você não se sentir bem, né? Você pode escolher entre essas 2. Quando você quer fazer essa separação de roupas que são usadas para brincar no parque, para ir aqui em Muriaé, né, para você ir para a Lagoa, ou para o Cristo, ou para o clube, e as roupas que você vai a uma festa, você delimita.
Isso ajuda a criança a aprender a escolher, mas você não pode oferecer opções demais. E os jovens, eles têm opção demais. Quando eu escolhi a minha profissão, a minha escolha foi uma escolha fora do comum. Escolhia-se, poucas meninas faziam engenharia, mas escolhia-se entre medicina, engenharia, odonto, direito. Se você não quisesse ficar nas profissões ligadas à educação, você escolhia essas. As profissões ligadas à educação, elas eram tradicionalmente uma escolha feminina. Se você estivesse se rebelando, você escolhia entre essas outras. Eu escolhi uma coisa que não estava entre as mais escolhidas e ouvi essa pergunta: por que você escolheu isso, mas logo isso? Porque isso não era uma opção tradicional. Hoje, olha quanta coisa esses meninos e meninas precisam considerar para fazer uma escolha. Isso tem gerado sobrecarga, conflito, confusão e paralisia. Então, eles têm dificuldades e nós talvez nunca tenhamos pensado seriamente nestas questões, não é? Quanto mais opções nós temos, menor é a nossa satisfação com a nossa escolha. E isso recai sobre nós, porque como tem muitas opções e aquela que eu escolhi não é a melhor, a culpa é minha. A incapacidade de fazer boas escolhas é minha. Então baixa minha autoestima e menos eu me sinto capaz, confiante de fazer uma escolha adequada. E uma coisa que eu achei aqui ao pesquisar, que eu quis ir um pouquinho mais, foi o paradoxo de Pinóquio. Paradoxo do Pinóquio. E aí, o que é o paradoxo do Pinóquio? Também é chamado de o paradoxo do mentiroso. O Pinóquio é conhecidamente um personagem mentiroso. Mas se o Pinóquio diz eu minto, ele não está mentindo. Então ele está falando a verdade. Mas se ele fala a verdade, então ele não mente. E esse é o paradoxo, né? Você ter duas declarações aparentemente verdadeiras, mas que apesar disso se contradizem. Quando o Pinóquio diz que ele mente, ele está falando a verdade. Mas se ele fala a verdade, então ele não mente sempre. E você fica nesse jogo. Então, nós estamos, como sociedade, diante do paradoxo da escolha. Nós prezamos muito a liberdade. Nós buscamos muito a liberdade. Eu tenho dito isso muitas vezes para meus pacientes adolescentes. Eu te dou plena, 100% de razão em querer a sua liberdade. Eu só te alerto para uma coisa: a toda liberdade corresponde uma igual responsabilidade. Então, ao dizer isso, eu nunca tinha pensado que eu abro caminho para essa insatisfação. Se eu escolhi e se eu não for plenamente feliz com a minha escolha, a culpa é minha, porque eu tive liberdade de escolher. Então, talvez seja necessário que nós, adultos, profissionais da minha área, pais, professores, que nós paremos para refletir sobre isso, né? Que a gente veja isso como uma situação real. Não existe plena felicidade. A minha consciência fica mais leve porque eu também tenho dito isso para os meus pacientes adolescentes. O que é que eu vou escolher, especialmente como profissão? E eu tenho respondido: escolha alguma coisa
onde você sustente o esforço necessário para se realizar, para fazer aquilo que você escolheu. Porque vai precisar esforço. E vai precisar um esforço sustentado. Então, talvez falte a nós a consciência deste paradoxo da escolha e a reflexão sobre a maneira de minimizar a insatisfação ao trazer dados da realidade, ao trazer as nossas experiências. O interessante é que a gente raramente pensa nas nossas experiências, em como a gente as construiu. E o triste é que muitos de nós não ultrapassou essa fase da insatisfação diante do resultado das escolhas. Estamos aqui, adultos, paralisados pela insatisfação diante das enormes expectativas que fizemos para o nosso desempenho, para o resultado dos nossos esforços. Nós também frustrados diante da nossa liberdade. Então, o princípio é voltar para si mesmo, essa reflexão, esse autoconhecimento e depois oferecer aos jovens, aos adolescentes, pré-adolescentes, a possibilidade de refletir sobre o que é felicidade, realização, prazer na vida real. A bola ainda é nossa. E se a gente quer que as futuras gerações sejam capazes de conviver com liberdade e satisfação, nós precisamos compartilhar esse nosso aprendizado, essas nossas reflexões. E precisamos aprender a conviver com os paradoxos das nossas escolhas, porque afinal de contas, eles sempre existirão.